Programa Auto GP. Oferecimento: Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Nunes e Lourenço Imóveis, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver conforto com saúde, a importância da troca do filtro do ar-condicionado do veículo. O correto é substituir o filtro, pelo menos a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. Elétricos sobre trilhos, os bondes do Centro Histórico de Santos. Eu acredito que a tecnologia que os bondes foram incorporando, elas foram se disseminando. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Fórmula 1, novo carro da Mercedes, novo carro da Alpine, modificações na Ferrari e os testes no Bahrein já começaram. O Auto GP começa falando de um importante equipamento dos veículos. Geralmente é lembrado nos dias com altas temperaturas. No Brasil, o ar-condicionado automotivo está longe de ser um item de luxo. Para muitos, significa apenas conforto. Mas, além de garantir temperaturas agradáveis para os ocupantes e o motorista, purifica o ar da cabine, filtrando as impurezas e desembaça os vidros nos dias chuvosos. O ar-condicionado também merece atenção especial. É preciso ficar atento a certos sinais que indicam a necessidade da troca do filtro da cabine. Muitas vezes é o cheiro. As pessoas não aguentam o cheiro de bolor, né? O odor é desagradável. Na maioria dos veículos, o filtro fica no painel. A recomendação é ler o manual do proprietário ou entrar em contato com o fabricante para saber a hora certa da substituição. A vida útil depende muito dos locais por onde o motorista circula. Muita poeira, muita sujeira, influencia muito no filtro, na troca, né? Então, muitas vezes você pode demorar até mais tempo para trocar, dependendo da situação. Mas muitas vezes tem que estar trocando esse filtro pelo tempo. No mínimo, pelo menos 6 meses, né? Você tem que rodar com ele e pedir já a manutenção. No Brasil, o filtro mais comum é o de poliéster, que filtra partículas sólidas como pólen. Há também os de carvão ativado, que tem 2 camadas, uma de papel filtrante, em microfibra, e outra de carvão ativado. É importante lembrar que o filtro da cabine não pode ser reutilizado, ou seja, não deve ser limpo ou lavado. O filtro não pode ser lavado porque acumula muita bactéria. E o correto é substituir o filtro. Além da troca do filtro antipólen, é importante higienizar todo o sistema e eliminar ácaro, fungos e bactérias. Há 2 opções: a sanitização com ozônio, muito recomendada na pandemia da Covid-19, e o uso de um antibactericida. O ozônio é uma maquininha que você coloca dentro do veículo e que libera gás ozônio por aproximadamente 30 minutos. E o antibactericida spray, ele é aplicado nos dutos e no filtro do ar-condicionado. A gente deixa o veículo recirculando com o ar-condicionado ligado na última velocidade, né, na máxima velocidade, por aproximadamente 15 minutos com o antibactericida spray. O ozônio quebra a molécula do ar, matando as bactérias, e o antibactericida também mata as bactérias. O filtro entupido prejudica o funcionamento do ar-condicionado do veículo, reduzindo o fluxo do ar para a cabine e, o pior, é um risco à saúde do motorista e passageiros. Permite a proliferação de ácaro, bactérias e fungos que não provocam apenas mau cheiro. Quando liga-se o ar-condicionado,
essas substâncias disseminam para o interior do veículo e a gente inala com muita facilidade. Isso leva ao agravamento de doenças respiratórias, a desencadear processos alérgicos, principalmente já em portadores de alergia respiratória. Então, a manutenção do ar-condicionado é fundamental para o seu bom uso. A Zox, unidade de veículos autônomos da Amazon, testou com sucesso um táxi robô com funcionários em uma via pública de Forest City, na Califórnia, Estados Unidos. O táxi robô percorreu uma distância de 1,6 km entre dois prédios da sede da empresa. O teste fez parte do lançamento de um serviço de transporte público gratuito para funcionários, que também vai ajudar a Zox a aprimorar a tecnologia. O cronograma de lançamento comercial do serviço não foi divulgado. O projeto precisa de aval do governo norte-americano. O táxi robô, construído como um veículo totalmente autônomo, a partir do zero, não tem volante e pedais e oferece lugar para 4 passageiros. Em apenas uma semana, as 500 unidades disponíveis da nova Ford F-150 na pré-venda foram esgotadas. Foram priorizados os clientes da marca no primeiro lote. A F-150 conta com carroceria feita de alumínio ultra resistente e um motor Coyote V8 5.0 com 405 cavalos. A transmissão é automática de 10 marchas. O veículo vem com um pacote off-road, incluindo tração automática 4x4, bloqueio eletrônico de diferencial, 8 modos de condução, teto solar panorâmico e 8 airbags. A nova picape estreia no Brasil o sistema multimídia com a conectividade Sync 4. A caçamba tem capacidade para 1.370 litros. É capaz de rebocar mais de 3.500 quilos. A Mercedes-Benz sinalizou que vai lançar um irmão menor do conceito Energy G-Force, revelado em 2012. O Mini Classe G deve sair do papel em 2026. O utilitário terá carroceria monobloco e vai adotar a arquitetura MMA, que estreia no ano que vem com as novas gerações do CLA, GLA e GLB. O Mini Classe G deve chegar ao mercado com motores a combustão e elétrico. Em instantes, as novidades do mundo da velocidade com Tony Vasconcelos. Olá, meus amigos, AutoGP no ar com o Momento Velocidade, mais carros novos da Fórmula 1, Mercedes W14, carro que traz aí a solução lateral que todo mundo está tentando desde o ano passado, criada pela Red Bull, o chamado downwash, né, que é a levantar um pouco a lateral, não tão radical quanto outros carros. No ano passado, vale lembrar que a Mercedes trouxe um side pod que era para ser o mínimo possível, não deu tão certo, depois evoluiu, mas agora modificou essa lateral. A equipe do George Russell aí, Toto Wolff, o líder da equipe, o Lewis Hamilton e o piloto de testes, o Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher. Esse carro tem a missão
de ser um carro mais estável no início logo da temporada do que foi no ano passado, onde perdeu muito tempo na evolução e acabou perdendo um terreno imenso para a Ferrari e principalmente para a Red Bull. Depois recuperou, mas já era tarde e mesmo assim não ficou no mesmo nível. Alpine A523, o carro da Alpine, o motor Renault, um carro que traz aí a cor toda rosa para as 4 primeiras etapas do campeonato e depois será azul e rosa. Não é um carro ainda, o que se viu no lançamento, também completamente terminado, podemos dizer assim. A evolução vem com o tempo e ainda nos testes é que vai começar o trabalho principal desse A523 da Alpine, que tem Esteban Ocon e Pierre Gasly como pilotos. Os dois jovens pilotos da França são rivais desde a época do kart e aguarda-se aí uma grande disputa entre os dois, né? Não vai ser fácil para o chefe de equipe, o Otmar Szafnauer, gerenciar o desempenho desses dois pilotos, caso eles queiram realmente botar as mangas de fora, podemos dizer assim, porque eles não podem brigar entre eles, mas tudo indica que é o que vai acontecer, né? E a Ferrari, que vocês já viram aqui, na semana passada, ela tem agora uma inovação aerodinâmica, não é tão nova assim, mas eles chamaram de bypass. Na verdade é um S-duct, que é um duto que traz o ar da lateral do carro para a parte superior para duas coisas. Primeiro, criar pressão aerodinâmica e um ar limpo na parte superior lateral e trazer o ar quente mais para fora do carro. Tanto é que a Ferrari colocou duas partes de extração do ar quente de cada lado, mais na frente dos side pods. Então, esse S-duct está dando discussão, mas não tem nada contra o regulamento. As equipes que não fizeram esse tipo de solução, é claro que vão começar a conversar, já tiveram aí conversas com a FIA, etc. Teve reunião da FIA em Londres, e nós vamos falar disso até nos próximos programas, com relação a outras modificações da Fórmula 1, alguns acertos no regulamento de 2023, mas é esse S-duct da Ferrari, né? O duto S da Ferrari, que traz o ar da parte inferior lateral para a parte superior de cada lado, pode dar o que falar nos treinos, mas nada que no momento se saiba que seja contra o regulamento. Isso, os lançamentos e mais essa questão da Ferrari. Vamos falar agora do Lance Stroll, que se machucou, né? Piloto canadense, treinando de bicicleta na Espanha. Teve um acidente, segundo informações não foi grave, mas não vai poder treinar nos 3 dias de testes do Bahrein. E o seu substituto, o piloto de testes brasileiro, campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich. Brasileiro Drugovich, portanto, na Aston Martin, andando nos 3 dias de testes do Bahrein. Tanto é que já começaram os testes. Nós vamos falar sobre esses testes no próximo programa. Mas os testes estão em andamento. 3 dias de testes no circuito do Bahrein. E aí sim, as equipes têm que preparar tudo o que elas podem e têm para o GP do Bahrein, que nós vamos falar ainda depois nos programas na sequência, né? Porque na próxima semana eu volto falando dos testes do Bahrein mais detalhadamente com relação a essa questão de modificações. Vamos procurar saber as modificações que esses testes vão trazer em relação aos carros mostrados. E também, diga-se de passagem, quem mostrou o carro e andou na pista a primeira vez foi a Ferrari. Porque todo mundo mostrou o carro em estúdio, fechado, e ali não se sabe de nada. Só vai se saber realmente quando as equipes começarem a colocar a mão na massa, agora nesses testes do Bahrein. E semana que vem eu volto com mais informações da Fórmula 1 e também da Moto Velocidade. Fique conosco, tem mais AutoGP por aqui, hein? Tchau. A seguir, elétricos sobre trilhos, os centenários bondes de Santos. O AutoGP volta já.
Estamos de volta para falar sobre a linha turística de bondes de Santos, criada no ano 2000. Os bondes ficam na garagem, no antigo armazém 12A, ao lado da estação do Valongo. Neste galpão, nos fundos, são realizados reparos, restauros e é possível conhecer joias da São Paulo Railway. Bondes dos séculos 19 e 20 vieram de diferentes países. Todos estão impecáveis graças à manutenção diária. Trabalho coordenado pelo engenheiro elétrico Marcos Rogério Nascimento. Você tem dois tipos de manutenção basicamente aqui na oficina. A manutenção diária, que é feito, tem alguns itens específicos como regulagem de freio, a parte elétrica revisada, lubrificação. Vamos entender que esses carros são muito similares a veículos normais, precisam toda hora passar por revisão. E tem a manutenção preventiva, que seria a revisão equivalente da concessionária, que você vai até, quando atinge algum certo quilômetro, né? Você para lá, faz outros itens, então periodicamente os carros também passam por essa revisão. Os bondes pesam em média 10 toneladas. Os primeiros, do final do século XIX, eram por tração animal, como este reboque pequeno com 24 lugares. Mas os demais da frota contam com 2 motores elétricos. Temos 2 motores de 100 HPs. Vamos entender que esses bondes, eles transportavam o próprio peso, mais o peso rebocado atrás. Então, na realidade, eles tinham capacidade para transportar 2 bondes cheios de pessoas. Numa base, talvez, cada bonde transportava mais de 100 pessoas, aproximadamente. Os comandos ficam no vestíbulo, o cockpit do bonde, espaço reservado para o motorneiro, o condutor. A exemplo de um veículo, nós temos frente e ré, ou seja, eu seleciono para onde eu quero ir. Nesse caso, eu vou fazer uma simulação, tá? Como se fosse para frente. Também eu tenho aqui as marchas. Então esse bonde, ele tem primeira, segunda, terceira, quarta marcha. E aí seriam marchas de força, tá? E se eu quiser, marchas de velocidade até o 8º ponto. Na verdade, nós não chamamos marcha, chamamos ponto. E aí o que acontece? O bonde, ele anda em regime, através da energia cinética, da energia dos movimentos. Estes antigos veículos contam com um sistema de proteção. Afinal, como já dissemos, são movidos a energia elétrica. A tensão da rede aérea, sistema de cabos energizados com 600 volts, segue o padrão mundial para os bondes e os trólebus. Para poder proteger tanto o operador como os passageiros, o sistema originalmente já vem com o sistema de proteção. Então essa peça que nós estamos vendo aqui é uma disjuntora de corrente contínua. Então eu ligo o bonde manualmente nessa posição e caso ocorra alguma curto-circuito, alguma anomalia, ele desliga automaticamente. Então ele serve como proteção do carro. Então o carro ele é seguro. Então você tem para-raios também instalados no veículo, caso tenha descarga atmosférica. Então você tem um veículo, embora seja fabricado em 1912, tem toda a proteção operacional que você precisa para operar. E nós restauramos a tecnologia original. Na garagem da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, os mais antigos ganharam luz de freio, seta e retrovisores. A buzina é acionada pelo pé do condutor. A frota santista conta com 13 carros. Alguns passam por manutenção. Um deles é o bonde japonês do café, construído em 1953. Foi doado pela cidade de Nagasaki, onde circulou durante 6 décadas. Com o prefixo 206, começou a circular na linha turística em 2019. Depois de 3 anos de restauração e adaptações, a comunicação original foi mantida. O bonde Camarão foi fabricado em Santos na década de 1910. Tem capacidade para 28 passageiros sentados e 20 de pé. Todos os bondes reboques, que eram bondes tracionados, eles eram fabricados em Santos. Então aqui em Santos fabricou-se mais de 200 bondes. Santos tinha fundição. Santos fabricou um bonde articulado na década de 30, que era o único da América Latina, era uma inovação tecnológica. Então o know-how de Santos em termos de bondes era muito grande.
Nossa equipe embarcou no bonde aberto para um passeio exclusivo pelo centro histórico. Os centenários bondes de Santos são tão seguros quanto os veículos que você vê circulando por aí hoje em dia. Eles também contam com freio de estacionamento. O Josué está agora desacionando o freio, né, Josué? Vamos agora mostrar como é que funciona o freio, que é similar aos freios dos caminhões e ônibus. Esse é o freio, né, Josué? Isso é o freio de mão. O trabalho é esse aqui. É bastante seguro. Acidente zero em 23 anos de linha do bonde turístico de Santos. Nós temos 3 sistemas de freio. O sistema elétrico, que é pelo controller, o sistema pneumático e o freio de estacionamento para deixar ele parado. Só que habitualmente, pela velocidade que é baixa, a gente usa basicamente o sistema pneumático, que é o freio a ar, similar ao freio do caminhão e do ônibus. E o freio de estacionamento é similar ao carro de passeio. Quando você estaciona o carro, a gente puxa o freio de mão. Então o bonde também tem freio de mão. As partidas da linha do Centro Histórico de Santos acontecem na Estação do Valongo, em frente ao Museu Pelé. Aqui, os passageiros são recebidos pelos motorneiros e condutores vestidos com réplicas do uniforme original da época. Foi feito um concurso e ele ganhou aí como marca turística do município. É muito importante para a nossa cidade, ele é um dos principais equipamentos turísticos, é o que mais movimenta aqui o turismo da cidade e além de mostrar para as pessoas os outros equipamentos turísticos, né? Porque ele é um equipamento turístico que divulga os outros. Então a gente vai passando pelas construções, né? Tem um guia de turismo que acompanha, vai falando a importância dos locais e divulga que podem ser visitados também. O passeio sob trilhos dura 15, 20 minutos pelo Centro Histórico de Santos. Surpreendente, é bom ver um pouco da história do país, né, passando por aqui. E o pessoal sempre bem disposto a nos falar, foi bem interessante, muito bacana. O bondinho ele acaba mostrando toda a imponência de Santos, toda a importância de Santos para a história do Brasil. E isso é muito importante para a gente como brasileiro entender de onde vêm as nossas origens e principalmente de onde vem a nossa força econômica. Em 23 anos, os bondes do primeiro Museu Vivo Internacional da América Latina já transportaram 2 milhões de passageiros. Sobre trilhos no Centro Histórico, qual é a sensação? De voltar ao tempo e entender o seu presente. Sensacional, muito especial. Detalhe, Santos já teve 88 quilômetros de malha de trilhos. Na década de 1930, as linhas de bondes chegaram a transportar 5 milhões e meio de passageiros em um só mês. Este meio de transporte, que deixou saudades, foi fundamental para a indústria automobilística. Eu acredito que a tecnologia que os bondes foram incorporando, elas foram se disseminando. Então, por exemplo, em relação aos ônibus, por exemplo, os ônibus eles sempre vieram no rastro dos bondes. Então, muita tecnologia incorporada hoje, a gente observa nos veículos, principalmente do transporte coletivo. Por exemplo, a questão do bloqueador de porta, portas centrais, sistemas de freio eficiente, até mesmo veículos elétricos. No século XIX existiam experiências de bondes a bateria já, e hoje o carro a bateria é uma realidade. E o AutoGP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Tô te esperando na próxima semana, hein? Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Nunes e Lourenço Imóveis, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado.